Prosseguindo na síntese do profeta Jeremias, o item 27 do nosso livro, a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias, estudando Jeremias capítulo 28, versículos 1 a 17. Eu vou aproveitar também, antes da leitura do livro, que eu separei o versículo 3 e coloquei no livro, vamos ler o versículo 1 desse capítulo 28, que diz assim: E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa de Yahvé, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, ou seja, esse falso profeta vai desafiar Jeremias. Tá bom? Então, quer dizer, aqui o 4º ano do reinado de Zedequias, se Zedequias começou a reinar em 597 menos 4 vai dar ali no ano 593 antes de Cristo, tá certo? Quando ele tem esse confronto com o falso profeta Ananias. No comentário do nosso livro eu separei o versículo 3 que diz: Eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa de Yahvé. Jeremias ainda usava o jugo quando surgiu o falso profeta Ananias, dizendo que aquele jugo fora quebrado. A sugestão é que Jeremias não deveria usá-lo mais. No versículo 10, né? Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do profeta do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Muitos profetas e pregadores decidem trazer palavras motivacionais ao povo, porém são palavras mentirosas. É o caso de Ananias. O versículo 15 está lá escrito: E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou Yahvé, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Veja que Ananias, ele é chamado de profeta. Talvez esse homem, em algum momento, ele fosse realmente usado por Deus. Estudou para ser profeta, se formou, como acontecia em Israel, na casa dos profetas, estudou na casa dos profetas, se formou, mas em algum momento se desviou. E principalmente, olha a situação que Israel está vivendo. Por isso que eu disse que às vezes os profetas e pregadores eles decidem trazer palavras motivacionais. Veja, o grande rei Josias morreu nas mãos do faraó Neco. Seu filho Joacás foi tirado do trono pelo faraó Neco, que colocou Jeoaquim. Jeoaquim acabou sendo tirado do trono por Nabucodonosor e seu filho Joaquim também, ok? E Nabucodonosor colocou Zedequias. E todo esse momento, o povo está tendo que pagar tributo à Babilônia. O povo muito pobre tendo que pagar tributo à Babilônia. Então, compare, seria como se hoje nós fizéssemos o seguinte: vive aqui no Brasil um povo muito pobre, mas 40% do que ele ganha tem que ser pago em impostos. Você sabe que isso é mais ou menos o que, vamos dizer, o brasileiro paga de impostos. O que se diz é que o brasileiro trabalha de janeiro a abril até maio, para poder pagar os impostos do que ele ganha do ano todo, ok? Cerca de 40%. Olha que Portugal, ele cobrava 1/5, que era 20%, né? Por isso era chamado quinto dos infernos, ter que pagar esse tributo. Os povos antigos às vezes pagavam também, cobravam assim 20%. Mas pense o que é o trabalhador pobre do campo, que vivia às vezes de plantar e trocar com o seu vizinho ou vender para outros para ter o seu rendimento, além da parte que ele comia, né? Aí, quer dizer, ele tem que pagar um tributo para o rei, porque o povo de Israel pediu um rei, né? Então tinha um tributo que ele tinha que pagar ao rei. E tinha outro tributo também que ele tinha que pagar
ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Seria como se o brasileiro hoje, você paga 40% de imposto para o governo. Aí chega alguém aqui, domina o Brasil e fala o seguinte, olha, agora além do imposto do governo, você vai ter que pagar também um tributo para esse império, né? Mais 40%, ou seja, 80% vai embora. Estou aqui falando em hipótese, né? A Bíblia não está falando em percentual. Mas o povo já estava pobre, tinha que pagar muito imposto. Então, o que Ananias está fazendo? Ele está dizendo, olha, está na hora de nós acabarmos com esse negócio de pagar imposto para a Babilônia. Deus está dizendo que acabou. Ok? E Jeremias está dizendo, olha, você não é um profeta de Deus, né? Deus me revelou, por isso que eu quebrei o jugo que estava no seu pescoço. Esse jugo aí durou até Zedequias. Agora acabou a escravidão. O jugo foi quebrado, tá ok? E aí o que ocorre? Sensacionalismo, né? Tá ok? Existem os pregadores sensacionalistas, quebrou o jugo, né? Fazendo ali um teatro para representar que a escravidão havia acabado. Agora Jerusalém era livre. O comentário do nosso livro prossegue. Ananias estabeleceu 2 anos para o retorno do povo e a sua profecia não se cumpriu. A lição desse texto é: não devemos levar palavras motivacionais ao povo, mas somente a palavra de Deus. E Jeremias anuncia a morte de Ananias. Veja o versículo 16 e 17. Pelo que assim diz Yahvé, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra Yahvé. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Ou seja, ele havia dito que em 2 anos Israel retornaria do cativeiro. Tá bom? Sendo esse o ano 593, ok? Ele disse, olha, em 592 ou 591 a.C., nós contamos decrescente, né? 592 ou 591, exemplo, Israel deveria estar de volta. Ele acabou morrendo no mesmo ano, ok? Então, mostra como, infelizmente, os falsos profetas, eles usam realmente de sensacionalismo. E ele usou esse exemplo de sensacionalismo. Veja, para poder completar, nós estamos estudando o capítulo 28, ok? O versículo 3 e o versículo 11. Jeremias capítulo 28, versículo 3 diz: depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa de Yahvé, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. E o versículo 11: e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz Yahvé, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Ou seja, o homem usou esse sensacionalismo, né, e não funcionou. Tá bom? Ele quebrou o jugo do pescoço de Jeremias e disse que aquilo representava, né, que estaria sendo quebrado o jugo, né, do pescoço de todo o povo. E não se cumpriu.